Olá, lindonas! E aí, tudo bem com vocês? Bora para mais uma make. A paletinha que vai estar aí nos auxiliando nessa make vai ser a paleta do Jamie Charles. Nós vamos fazer a técnica esfumado sem marcação, beleza? Eu vou começar aplicando essa sombra rosa mais clarinha e vou levar ela até próximo ao arco da sobrancelha, até o meio da pálpebra da modelo, beleza? Eu aplico até chegar na tonalidade a qual eu quero. Tô mostrando aí pra vocês até onde eu vou com essa sombra, beleza? Agora eu vou continuar aplicando aí a sombra rosa mais escuro. É um rosa, um tom de pink. Gente, se vocês não tiverem a paleta do Jamie Charles, vocês podem usar qualquer outra cor, adaptar a realidade de vocês, tá bom? Não necessariamente a gente não precisa estar usando o mesmo produto do maquiador ou do influenciador para poder alcançar o objetivo que a gente quer, beleza? Adaptem a sua realidade, que eu tenho certeza que vocês, se vocês seguirem a técnica à risca, vocês vão ter um resultado tão bom quanto ou até melhor, beleza? Agora, eu vou continuar aí, depois de ter aplicado, eu aplico para depois vir esfumando, gente. Eu sempre faço isso para poder conseguir aí a tonalidade da sombra a qual eu desejo, tá? Eu vou esfumando em movimentos de vai e vem, só que em movimentos circulares, movimentos de bolinha, tá bom? E eu vou esfumando em movimentos circulares bem contidos, tá? Para que essa sombra, ela não cresça muito, ela não vá muito pro lado externo, beleza? E depois eu venho dando batidinhas aí no encontro das duas sombras. Para quê? Para criar a transição. Como eu disse, o nosso objetivo é fazer um esfumado sem marcação, meninas. Então, né, naturalmente não seria legal aí ter marcações. A gente não repara que eu entrei, sim, na frente da câmera e eu estava com um pedacinho de algodão no cabelo. Agora, eu vou vir com um pincel sem sombra algum, pincel limpo, e vou esfumar só ali a bordinha da bordinha, sabe, gente? Só para que ela fique um pouquinho mais difusa e não fique tão, digamos assim, forte. Pode ser que ela crie realmente aí um degradê de cores, a mesma sombra crie um degradê de cores para ficar bem bonito, ok? Agora eu vou vir com o marrom da paleta, tá bom? Esse é o marrom aí, eu não digo nem que ele é muito quente, mas também ele não é frio. Digamos um marrom mais neutro. Sim, um marrom mais neutro. E eu vou aplicando aí bem no meio aí desta sombra rosa, tá bom? Porque o rosa eu quero que ele predomine mais. Então, eu tenho que ir colocando uma sombra dentro da outra, beleza? E eu vou agora, nesse momento, dando esfumadinho, aí dando batidinhas na bordinha para poder esfumar. E volto com outro pincel para poder também ajudar nesse esfumado e criar a transição entre essas duas sombras neste momento. Também dou uma leve esfumadinha na bordinha, sim, uma leve esfumadinha na bordinha da sombra marrom, beleza? Porque assim eu sei, eu tenho a certeza que ela vai ficar bem esfumadinha e vai criar a transição entre a primeira sombra rosa escuro e a sombra marrom. Tô aplicando a sombra preta, gente, simplesmente para quê? Qual é o objetivo dessa sombra preta nessa maquiagem? Ela vai ser o fundo pro nosso delineado que a gente vai fazer, tá? Pra que no final do delineado fique bem pretinho. Então, eu já tô fazendo uma base, tá bom? Eu já falei sobre isso, se eu não me engano, no último vídeo, que eu sempre gosto de fazer uma base se eu for esfumar o finalzinho do delineado. E também, essa sombra vai nos ajudar a fazer com que a sombra marrom anterior fique um pouco mais escura. Então, por isso que eu venho esfumando esse preto com a sombra marrom. Mas o preto não vai predominar na nossa maquiagem, tá? Ele só tá aí para poder escurecer um pouquinho mais a nossa sombra marrom, ok? E dar um ar mais dramático para maquiagem e para poder servir de base para o esfumado do delineado, beleza? Agora eu vou aí fazendo o delineado. O delineado, eu nunca sei se é na horizontal ou na vertical.
Mas eu acho que é na horizontal, não é, gente? Acho que é isso. Comenta aqui embaixo nos comentários. E eu vou fazendo ele, tô usando o delineador da Bruna Tavares, tá? E eu vou ir aos poucos, porque vocês sabem que esse delineador ele seca bem rapidinho, tá? Mas eu vou usar ele mesmo porque eu tenho que usar, gente. Tem que usar para não acabar perdendo o produto. Então, eu vou construindo esse delineado bem devagarzinho, tá bom? Até ficar do jeito que eu quero, ele ficar aí bem pra cima. Eu gosto dele, sabe? Com a pontinha bem fina no canto interno e ele ficando bem mais grosso no canto externo. E depois eu venho naturalmente esfumando ele, tá bom? Aí vocês vão me perguntar, Rafa, mas se ele seca tão rápido, como que você consegue esfumar essa bordinha antes que ele seque? Porque eu pego um pouquinho do delineador no pincel, tá bom? No pincel de esfumar e dou pequenas batidinhas com um pouquinho de delineador no final do delineador. Só dessa forma que eu consigo esfumar esse delineador. Se fosse outro delineador, igual da Inglot, o 077, ou da Eudoro, ou até mesmo da Ruby Rose, que eu uso muito aqui, eu conseguiria esfumar, daria tempo de esfumar sem problemas. Mas o da Bruna, infelizmente, eu ainda não... Ele seca muito rapidinho, ele é muito preto. Isso eu tenho que admitir. Mas ele seca muito rápido, né? Fazer o quê? Aí, depois de esfumar o delineado, eu venho com a sombra preta, tá bom? Volto, retorno com a sombra preta para garantir que o delineado ele não fique com nenhuma marcação. E como a sombra preta ele é bem preta, realmente, eu acho que ela chega a impressão que ela é mais preta que o próprio delineador. É incrível o quanto essa sombra do James Charles é preta. E eu simplesmente amo essa paleta. Aí eu venho esfumando a bordinha dessa sombra preta, sem fazer com que ela perca a sua tonalidade, a sua pigmentação. Eu venho esfumando com a sombra marrom anterior, tá? Eu só tô criando aí a transição. Gente, eu tô tentando explicar o máximo que eu posso para vocês, para fazer com que vocês entendam a técnica, porque é uma técnica muito bonita e que não é difícil de fazer. Naturalmente, ela é um pouco mais complicado porque a gente tem que ficar voltando com os outros pincéis. Mas quando a gente entende isso, cada vez que a gente fizer essa técnica, ela vai ficar cada dia mais bonita. E também, gente, essa é uma maquiagem. Eu fiz essa maquiagem logo no começo, quando eu comecei a maquiar. Então, eu resolvi reproduzir essa maquiagem para poder ver se eu tinha melhorado na técnica. Vou deixar aí para vocês a foto da última vez que eu fiz essa técnica, tá? Que foi bem no começo da minha trajetória aí como maquiadora, tá bom? Eu vou deixar aí para vocês. Vou aplicando agora a mesma sombra rosa, tá? Que eu apliquei, a sombra rosa escura, e vou aplicando na parte de baixo, tá bom? Eu vou deixando essa parte bem grossinha, tá bom? Eu aplico e depois venho esfumando as bordinhas dessa sombra, para que ela não fique marcadinha, beleza? Eu apliquei na linha d'água o delineador da Bruna Tavares e desci um pouquinho aí, rente aos cílios inferiores. E já vim esfumando, tá, gente? Logo em seguida, eu venho aplicando aí a sombra preta para poder selar esse delineador e também dar esse ar mais dramático na maquiagem, a qual eu amo. Eu faço isso quase todas as maquiagens, gente. Mas porque eu acho que fica tão bonito para foto, eu acho que deixa o olhar tão marcante. Então, eu prefiro um olhar mais marcante do que uma boca muito chamativa, a boca mais marcante, entendeu? Então, agora eu tô usando esse batom que é da Mais Vaidosa, da própria linha da Mais Vaidosa, gente, mas ele saiu de linha, né? Infelizmente ele saiu de linha, gente, porque eu amo este batom de paixão. E eu resolvi usar ele porque ele estava acabando. Esse é o Dreams,
tá? Infelizmente, a mais vaidosa não tá mais fabricando dele, gente, porque eu já fui na loja 3 vezes, no site da loja, e eu não encontrei mais. Eu acho que a mais vaidosa quase mais não tem batom mais produzido por eles. Infelizmente, porque são batons maravilhosos. São poucos que tem agora lá no site da loja. E eu vou aplicando aí, como vocês já sabem, como eu já mostrei aqui, da forma que eu aplico. Com um pincel pequenininho, né? E fazendo o contorno da boca da cliente conforme é o desenho da boca da cliente. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigado. Deixe seu like, comente sugestões de vídeos e até o próximo vídeo. Beijo!